Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje, nós vamos começar uma nova playlist aqui no canal. A nossa proposta é que sempre que aparecer uma reportagem, um discurso, algum texto na internet que puder ser utilizado como estudo de caso, nós vamos trazer aqui e vamos analisar pela perspectiva pedagógica. Ou melhor dizendo, nós vamos utilizar esses textos como recurso de aprendizagem. O texto de hoje é um texto que foi publicado pelo comediante Fábio Porchat, que saiu em defesa do seu amigo Léo Lins, ou Leonardo Lins. O comediante Léo Lins publicou nas suas redes sociais há alguns dias um vídeo que foi gravado em Curitiba para mais de 4.000 pessoas, piadas que falavam sobre minorias. O Léo Lins e as pessoas que estavam em Curitiba, 4.000 pessoas, não consideraram essas piadas como ofensivas, mas o Ministério Público e também o Judiciário consideraram sim. Então agora vamos direto para o texto do Fábio Porchat, sem enrolação como sempre. Então o primeiro elemento da fala do Porchat que eu quero analisar com você é sobre violência. No texto ele vai falar assim: se a piada não incitou o ódio e a violência, ela é só uma piada. Então a primeira coisa que a gente precisa analisar é que o Fábio Porchat utilizou a palavra violência no singular, mas ele não explica qual violência ele tem em mente. O que é que o Fábio Porchat entende por violência? Não saberemos. Mas o que eu quero mostrar para você são os textos que devem estar dentro da escola, que devem ser discutidos dentro da escola, que vão explicar o que é violência. Então, a primeira definição que eu quero mostrar é da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ela vai falar que existem tipos de violências e também natureza dos atos violentos. Então, são 3 tipos: violência dirigida a si mesmo, violência interpessoal ao outro e violência coletiva, e também em natureza, ou seja, violência física, violência sexual, violência psicológica ou a violência envolvendo privação ou negligência. Então, o texto da saúde traz bem explicado essas violências, o que é violência para a saúde. Na educação também tem um documento onde a gente consegue verificar o que é violência, o que será tratado como violência dentro das escolas. Isso será descrito na Lei 13.185 de 2015, que é a lei contra o bullying, ou, melhor dizendo, a lei contra intimidação sistemática. E aqui é muito importante a gente saber que nas discussões da internet, muitas vezes as pessoas vão entender que o bullying é a briga que acontece fora da escola e que todo mundo brigava fora da escola. E bullying não é isso. O bullying, ela tem essa descrição de ser sistêmica, acontecer todos os dias. Na prática, a pessoa que sofre bullying, ela vai sentir na pele uma espécie de tortura, aquilo que acontece diariamente, em doses homeopáticas ou não. E também é importante a gente saber que a definição do que é uma briga na escola ou o que é o bullying, ela vai acontecer a partir da análise desta lei, essa que eu acabei de falar. Se o comportamento do aluno estiver descrito aqui, ele será responsabilizado pela sua atitude. Mas voltando à pergunta, o que é violência para a educação ou para as escolas? O artigo 2º dessa lei vai falar que a intimidação sistêmica ou bullying vai acontecer quando houver violência física ou violência psicológica, em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda traz outros tópicos, mas ele também será responsabilizado nos casos de ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistêmicos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos. E aí grafite a gente pode entender tanto grafite sistemático como os riscos em carteiras e em muros que são produzidos pelos alunos. Expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado e pilhérias.
Eu não sei nem se é assim que fala essa palavra, mas é justamente essa palavra que a gente precisa analisar agora. E eu vou usar um dicionário online para a gente entender certinho essa palavra. Então, segundo o dicionário Priberan, pilhéria é dito ou comentário que provoca ou pretende provocar o riso, que é igual a xiste, faceia e graça, gracejo ou piada. Então, as piadinhas, elas são consideradas como uma violência dentro do ambiente escolar. E o aluno que reproduzir as piadas que ele viu na internet será responsabilizado. E aí fica o nosso questionamento. Será que o Fábio Porchat e o Léo Lins sabem do impacto que eles trazem, ou que eles levam para a vida dos seus seguidores, que nem sempre é positiva? O artigo 3º da mesma lei também vai continuar abordando esse conteúdo e ele vai falar sobre as ações que são praticadas. E aqui, esse aluno que praticasse ou que reproduzisse a piada do Léo Lins na escola, ele vai ser categorizado nesse primeiro item, que é a violência verbal, insultar, xingar e apelidar pejorativamente alguém. Mas dependendo de como acontecer, também pode ser incluído ali a análise da violência psicológica. E agora que nós sabemos que são vários os tipos de violência e que existe uma lei que tipifica cada uma das violências direcionada a crianças e também adolescentes, existem algumas coisas que a gente precisa pensar. O primeiro ponto é: será que a gente cobra de forma proporcional a responsabilização dos atos quando eles são cometidos por adultos e por crianças? E eu não digo só por este caso ou neste enfoque. Muitas vezes eu vou ouvir a reclamação de pais ou nas mídias sociais da falta de limite de crianças. Mas se a gente for prestar bastante atenção nos noticiários, você vai conseguir perceber que muitas vezes a pessoa que não sabe limites, que não aprendeu limites, é o adulto. Os adultos querem crianças empáticas. Eles querem que as crianças levem lá para inteligência emocional. Querem que as crianças... meu filho precisa aprender com a Grace 5 passos de inteligência emocional, ele tem que saber fazer isso. Aí, peraí, você não tem essas habilidades na sua casa? Como que seu filho vai ter? Você não é empático? Mas vamos mudar de assunto. Vamos para a próxima citação. Um dos argumentos que o Fábio Porchat vai utilizar para defender o colega dele é que quem foi lá assistir ao Léo Lins adorou, riram muito. Quem não gostou das piadas são os que não foram. Pronto. Assim que tem que ser. Então ele vai fazer essa divisão. Quem foi e quem não foi. Quem estava lá e quem estava fora. E essa é a parte mais legal de toda a análise. Porque mesmo sem ter consciência, o Fábio Porchat, ele vai acabar confirmando a teoria de um autor que é muito utilizado na educação, que se chama Tomás Tadeu Silva, no seu texto A Produção Social da Identidade e da Diferença, que é um texto dos anos 2000. O autor vai falar que quando nós definimos a nossa identidade, quem somos, nós fazemos uma espécie de barreira entre quem pertence e quem não pertence, quem está dentro, quem está fora, quem faz parte do nós e quem faz parte deles, do outro grupo. E esse tipo de argumento, ele é bem perigoso. Por quê? Por dois motivos. Porque normalmente quando eu faço esse tipo de divisão, eu vou dizer que as pessoas que estão dentro, que pertencem, são as pessoas que parecem comigo, que pensam como eu. E que, portanto, são mais qualificadas, mais inteligentes, ou qualquer outro argumento que você possa utilizar ou que eu possa utilizar. Em contrapartida, aquela outra pessoa que faz parte do outro grupo, ela não tem conhecimento, não tem estudo ou qualquer outra característica que eu possa utilizar. Então, além de eu fazer essa polarização, eu também acabo fazendo uma hierarquia, né, de quem é melhor e quem não é tão melhor assim. E é justamente esse fragmento que pegou muita gente de surpresa, porque normalmente quando as pessoas falam em Fábio Porchat, não é essa mentalidade que eles esperam, ou não é essa figura, essa fala que eles estão esperando, de alguém que polariza as pessoas ou que hierarquiza as pessoas. Mas voltando ao assunto, eu vou ler para você o fragmento que eu tirei do texto do autor. A identidade e a diferença se traduzem assim em declaração sobre quem pertence,
sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e quem está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que fica fora. A identidade está sempre ligada a uma forte separação entre nós e eles. E sabe o que é mais curioso desse texto, e por isso que eu fiz questão de trazer ele? É que esse texto, ele foi utilizado em um vestibular. Então, no comentário abaixo também vai estar toda a prova do vestibular em que esse texto foi utilizado. Mas não é só no vestibular que esse conhecimento é cobrado, os concursos públicos também estão cobrando já o seu conhecimento sobre identidade, mas a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo. Vamos mudar de assunto de novo. O próximo fragmento, o autor fala: mesmo que você não goste desse comediante, mesmo que você despreze tudo que ele diz, ele tem o direito de dizer. E aí ele complementa: ele tem o direito de ofender. Lembra da hierarquia? Quem está em cima, quem está embaixo. Então perceba como é forte essa afirmação. O comediante tem o direito de ofender. E claro que as pessoas ficam, não pode, mas não pode fazer piada com preto, não pode fazer... Pode fazer piada com todo mundo. Pode, dentro da Constituição, você pode fazer piada com todo mundo. E, inclusive, é bom que se faça. É bom incluir todo mundo nas piadas. É que uma coisa é fazer piada, outra coisa é humilhar, incitar ódio, violência. Uma coisa é rir com, outra coisa é rir. Não, e você pode até rir também, mas você entender a responsabilidade que tem isso. Porque essas pessoas, elas são mortas por esse tipo de piada, elas são agredidas por esse tipo de piada. Você perpetuar o preconceito é uma merda, assim, você lutar pra fazer uma piada que perpetua o preconceito, eu acho tão pequeno, eu acho tão precário, eu acho tão triste uma pessoa... Não, mas eu quero fazer piada da mulher burra. Caralho, em 2022 tu quer fazer piada da mulher burra? Essa é a tua luta? Então eu vejo também uma preguiça de humorista, sabe? Preguiça de estar vivendo hoje, preguiça de saber quais são as discussões. Você quer fazer piada, beleza, você quer fazer piada de gay, de LGBT, maravilhoso. Você sabe de quem você está falando? Vai estudar. Vai estudar. Nicole Ball. Vai entender. Vai estudar. Aí eu fui pesquisar se existe dentro do ordenamento jurídico uma classe profissional que tenha direito de ofender. Se nós estamos dentro de uma república, existe um grupo que pode ofender, um grupo que não pode ofender? E eu encontrei um texto no site do Senado que diz assim: a liberdade de expressão não pode ser confundida com o suposto direito à ofensa, como vem acontecendo frequentemente em discussões políticas nas redes sociais. Aquele que pratica crime contra a honra, seja no mundo físico ou ambiente virtual, estará sujeito à responsabilização penal. Mas vamos voltar para aquela primeira parte, onde ele fala: mesmo que você não goste desse comediante, mesmo que você despreze tudo que ele diz, ele tem o direito de dizer. Esse texto, ele faz menção, ele resgata a ideia de uma frase muito famosa na internet, que por vezes é atribuída ao Voltaire, mas que na verdade ele é da Beatrice Hall, que fala que posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. E sempre que eu ouço essa frase, eu imagino uma situação em que alguém me ofende e eu não possa entrar na justiça para questionar essa pessoa ou para pedir reparação. Eu teria que abrir mão de exigir que essa pessoa se retrate, o que é algo que você pode esperar de algumas pessoas, principalmente aquelas que têm uma formação muito cristã. Afinal de contas, se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Mas exigiria também de pessoas que não são cristãs que adotassem esse mesmo comportamento, o que é bastante problemático. No próximo fragmento, o Fábio Porchat vai falar: para mim, democracia, e aí ele vai repetir novamente essa ideia dessa frase. Ele vai falar: democracia não é um regime para você defender as suas ideias, mas para quem você não concorda poder defender as delas. Então, para ele, democracia é esse texto. Pelo menos é o que ele menciona aqui. Provavelmente ele já mudou de ideia. Eu espero que ele já tenha mudado de ideia. De qualquer forma, eu vou deixar como indicação 2 vídeos dessa autora, Lília, que é espetacular. Uma sociedade democrática faz da igualdade política entre as pessoas com interesses e objetivos diferentes a grande força.
A cidadania é a franquia da democracia e ela permite que esse regime haja com o maior número de pessoas, não permitindo distinções e preconceitos de região, de geração, de classe social, de raça, de gênero e sexualidade. Enfim, até que encontrem um outro regime, eu opto pela democracia, justamente porque é um regime que contempla a mudança, contempla a sua incompletude e assim pode ser cada vez melhor. Eu gosto de viver em democracia e é preciso saber do que se está falando quando se fala de democracia. Agora vamos para a parte das leis. Existem vários fragmentos onde o Fábio tenta argumentar que o que o Léo Lins fez não é uma prática prevista em lei, ou que não teria nenhum problema o que ele fez. E aí eu quero ler para você certinho esses fragmentos. Ele vai falar primeiro: mas faz piadas com minorias, e qual o problema legal? Nenhum. Dentro da lei pode-se fazer piada com tudo. Tudo. Não gostar de uma piada não te dá o direito de impedir ela de existir. O tal limite de humor é a Constituição. Eu sempre disse e continuo dizendo que acho ruim fazer um tipo de piada ofensiva, acho triste, acho velho, acho desagradável, mas nada disso é crime. Enquanto não for crime, pode. Então, primeiro ele vai trazer esses argumentos de que não é crime porque não consta na Constituição, e que quando for crime, quando constar na Constituição, aí as pessoas param, mas até lá as pessoas podem continuar. E aí logo em seguida ele vai mencionar a lei que existe e falar que ele não concorda com essa lei. Eu sou veemente contra o que propõe essa nova lei recém-sancionada pelo presidente. Ela é perigosa. E aqui eu não vou falar, eu não vou adentrar o assunto da lei, discutir a lei. Eu quero falar sobre a utilização da ideia de nova lei, de algo que surge agora. Uma lei que está direcionada ao racismo e também à injúria racial. Essa informação, ela também não é nova ou ela é incompleta. E ter essa informação, principalmente no mundo dos concursos, ela é muito importante. Se em um texto você alega que é uma nova lei, você é reprovado. Decreto-Lei número 2848, do ano de 1940, falava sobre calúnia, também falava no artigo 139 de difamação e no artigo 140 ele abordava a injúria. Depois disso tem a Lei 7.716 de 1989 que fala sobre crimes resultantes de preconceito de raça e cor. Nesse texto também esse assunto já era abordado. Então ele falava sobre os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional. E agora, no ano de 2023, em janeiro, é que surge essa lei que altera a Lei 7.716 para tipificar como crime de racismo. Então ele vai elucidar para todos o que é o crime de racismo e a injúria racial. Ele também vai prever pena de suspensão de direito em caso de racismo praticado no contexto da atividade esportiva ou artística e prever pena para o racismo religioso e recreativo e para o praticado por funcionário público. Então essa lei de 2023 que altera a lei de 1989, que vem sendo chamado por alguns comediantes, alguns artistas, como lei anticomédia, ela não tem o foco exclusivo nos comediantes. Outra informação que a gente precisa ter em mente é que a criação das leis, ela passa por um rito. Então, um dos representantes do povo cria um projeto de lei. Esse projeto de lei é analisado por todos os políticos, todos os representantes, e no final ela chega para o presidente da República assinar para ela ser publicada. Dito isso, essa lei ela foi proposta por um representante em 2021 e ela foi escrita, ela foi idealizada pela tia Heron do PRB da Bahia e também pelo Bebeto do PSB da Bahia.
E eu falo isso também porque é muito importante a gente levar para dentro das escolas o entendimento de como funcionam as leis, como elas são escritas, em que tempo elas são escritas, quem são as pessoas que revisam esse texto, para que as coisas não pareçam ser tão simplistas. Tem mais uma última frase do Fábio Porchat que eu quero ler com vocês, e aí a gente muda de assunto, que é a seguinte: é evidente que eu sou contra o racismo e, inclusive, sou muito aliado nessa luta faz tempo. Eu já falei 1000 vezes em todas as entrevistas que eu dei que o tal do limite do humor é a Constituição. Se é crime, não pode. Essa parte da lei a gente já entendeu qual era o pensamento do Porchat nesse momento. Por que que eu selecionei essa parte? Por duas reflexões que a gente precisa fazer. A primeira delas é muito difícil a gente dizer que combate o racismo, eu ou você, se a gente não tiver todas as informações sobre o que é racismo. Então, o Fábio Porchat não tem todas as informações, ou não tinha todas as informações. Há uma grande probabilidade dele nunca ter ouvido falar, naquele momento, sobre racismo recreativo. Existe um livro, e eu vou deixar um vídeo do autor explicando o que é o racismo recreativo. Essas piadas são contadas rotineiramente, reafirmando para você que você não merece respeito. Racismo recreativo é aquela brincadeira ou piada que parece ser inofensiva, mas que tem cunho racial e que associa características físicas ou culturais de pessoas pretas ou indígenas como algo inferior ou desagradável. É um tipo de humor que reforça os vieses inconscientes construído por anos em uma sociedade que colabora para legitimar a agressão maquiada de brincadeira. Geralmente a pessoa que faz esse tipo de brincadeira não identifica o constrangimento e depois sempre diz que não era a intenção. Então é muito importante analisar o teor dessas brincadeiras, dessas piadas que você está consumindo. Essas microagressões causam insegurança, baixa autoestima e até doenças psicológicas. Então as pessoas falam assim, mas hoje em dia tudo é racismo. Não é que hoje em dia tudo é racismo. Sempre foi, só que o racismo era naturalizado. Então é muito importante a gente entender essas camadas para desconstruir o racismo. Eu sou Tina Rios, me segue para saber mais sobre a cultura preta. Outra informação ainda sobre esse fragmento é quando ele fala, eu já falei 1000 vezes. E a gente precisa lembrar sempre sobre a diferença entre falar e agir. A gente fala um monte de coisa, nós queremos ser boas pessoas, mas nossa ação nem sempre corresponde àquilo que a gente quer ser, porque ser é sempre mais difícil do que falar. E ser antirracista é isso que a Nathalie falou, é você tomar uma atitude, é ter a ação para não ser racista, é ter a ação para não externalizar esse racismo, para não perpetuar esse racismo. É isso que é ser antirracista, é sobre ação, não é sobre só você falar, apontar e não fazer nada, que é o que está acontecendo. Inclusive com amiguinhos que você tá vendo, né? A gente fala tanto as pessoas falam tanto dos homens avisarem os homens que estão sendo machistas e tal, também tem que avisar o teu amigo que ele tá sendo racista, né? Exato, tua amiga, os brancos avisando os brancos. Os brancos avisando os brancos, exatamente. Mas eu já quero te alertar que esse processo de desconstrução não é um processo simples, mas aos poucos a gente vai conversar mais sobre isso. Outro tema recorrente do Porchat, aqui nesse texto, é quando ele fala sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão é poder dizer o que eu quero? Não exatamente. A ironia da liberdade de expressão é que ela pode ser usada para destruir ela mesma. Um paradoxo que foi apontado pelo filósofo Karl Popper na Segunda Guerra. Ele se referia ao nazismo. Hitler usou a liberdade de expressão e outros marcos da democracia para subir ao poder e, mais tarde, acabar com ela. Por isso, alguns especialistas usam uma simplificação. O limite da liberdade de expressão seria a lei. Ou seja, o direito à liberdade de expressão não é absoluto quando ameaça o direito de outra pessoa. E leis justas ajudariam a preservar a liberdade alheia e a própria democracia. Concorda? Ele vai falar muitas vezes essa palavra. E aí eu quero sugerir um vídeo, caso você queira assistir, que se chama Qual o Limite entre Discurso de Ódio e Liberdade de Expressão? Que é um vídeo que foi gravado no Papo de Segunda em 2018, quando o Fábio Porchat ainda fazia parte. Então lá ele fala o que ele pensa sobre liberdade de expressão. E aliás, seria uma ótima forma de reflexão
se o Fábio Porchat de 2023 ouvisse ele falando sobre a mesma temática em 2018. E após ver esse vídeo, talvez alguém chegue à conclusão de que o Fábio estudou, mas não aprendeu. E isso não é verdade. Você vai ver no final que ele conclui, ele fecha bem o raciocínio. O que acontece, na verdade, é algo bem comum com todo mundo. Da gente ouvir os conteúdos pensando sempre em atitudes que são realizadas por pessoas que a gente não gosta ou que a gente não tem nenhum tipo de sintonia, mas nunca parar para pensar que aquela mesma atitude pode ser realizada por nós ou, no caso do Fábio Porchat, por um grande amigo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma ou se ele trouxe alguma informação nova para você, por favor, deixe um comentário ou curta esse vídeo para mim saber quem são as pessoas que estão aqui no canal. Por hoje é só, um abraço e até a próxima!